O inverno russo representa uma provação formidável para o ser humano. Na grande maioria das regiões do país, as temperaturas descem regularmente abaixo de menos 30 graus, e registros de menos 40 ou menos 50 não constituem uma exceção, mas uma realidade do cotidiano. Em tais circunstâncias, o frio deixa de ser um simples fenômeno meteorológico. Torna-se um ambiente por si só, onde cada deslocação, cada espera ou cada paragem exige um cálculo prévio. Para os militares, isso revestia uma importância decisiva. As unidades tinham de alcançar a sua zona de operações dentro dos prazos estabelecidos, independentemente da estação, da distância ou das condições climáticas. As deslocações estendiam-se frequentemente por dezenas de horas, por vezes ao longo de um dia inteiro. A rapidez do movimento e o estado físico dos homens não determinavam apenas um desconforto, mas a própria execução das ordens. Nestas condições, o frio não afetava unicamente os indivíduos, punha à prova todo o dispositivo. Os veículos podiam continuar a circular, mas a própria viagem transformava-se num verdadeiro teste de resistência. Quanto mais longa era a jornada, maior se tornava o custo de cada paragem e de cada hora na estrada. O frio tornava inúteis as soluções habituais, não porque o equipamento fosse deficiente, mas porque as condições ultrapassavam os limites para os quais havia sido concebido. E apesar de tudo, o ponto mais vulnerável permanecia invariavelmente o mesmo: o homem. Pode-se forçar uma máquina a avançar, não um soldado. Se os homens chegavam à posição em estado de hipotermia, com as mãos entorpecidas, os reflexos lentos e a concentração comprometida, a missão era considerada fracassada antes mesmo de ter começado. O problema não residia, portanto, na capacidade de percorrer o trajeto, mas no estado em que os soldados chegavam ao seu término. É precisamente aí que surge um detalhe singular, durante muito tempo ignorado. Em alguns caminhões soviéticos, atrás da cabine, distingue-se uma estrutura invulgar. Não se assemelha nem a um escape convencional, nem a um componente do motor. Um bloco metálico vertical, guarnecido de tubos e coberturas, transmite a impressão de ter sido acrescentado separadamente após a construção do veículo. Visto de fora, evoca um pequeno fogão ou um tubo de chaminé deslocado para o exterior. Para um observador desprevenido, este elemento parece estranho, até contraditório. Uma pergunta natural se impõe: para que serve e por que razão se encontra precisamente ali? A resposta prende-se com o que acontecia na caçamba durante essas intermináveis viagens. Os homens sentavam-se em simples bancos de madeira, dispostos ao longo das paredes laterais. O piso e as paredes eram metálicos e atingiam em poucos minutos a temperatura exterior. Em movimento, o ar frio penetrava livremente no interior, e durante as paragens, o espaço gelava por completo. Nestas condições, mesmo algumas horas de estrada se tornavam uma ameaça séria para a saúde. Quando se tratava de dezenas de horas a temperaturas negativas, a questão já não era de conforto, mas de sobrevivência. Foi para responder a este problema que surgiu um sistema de aquecimento autônomo, totalmente independente do motor do caminhão. Não aproveitava o calor do motor e podia funcionar mesmo quando o veículo estava parado com o motor desligado. A sua alimentação baseava-se em gasóleo comum, disponível em qualquer coluna militar. O mais notável era que este aquecedor estava instalado no exterior, entre a cabine e a caçamba. O seu princípio de funcionamento era deliberadamente simples. Os engenheiros renunciaram conscientemente aos circuitos complexos e à eletrônica, pouco fiáveis com grande frio. Em substituição, adotou-se uma sequência clara, robusta e comprovada. O ar frio exterior era aspirado por uma tomada de ar dedicada e encaminhado para uma câmara de aquecimento, onde ardia um queimador a gasóleo. Este consumia uma pequena quantidade de combustível, gerando uma fonte de calor estável. Um permutador térmico entrava então em ação, elemento central de todo o dispositivo. O ar aquecia-se ao contato com as paredes do permutador, sem jamais entrar em contato direto com a chama. Assim, nem os gases de combustão, nem os odores de combustível se misturavam ao fluxo de ar quente. O ar aquecido era depois distribuído na caçamba por condutas metálicas, difundido ao longo do piso e subindo progressivamente à medida que o espaço se aquecia. Este esquema permitia aquecer os homens de forma homogênea, partindo da zona inferior, onde o fio se fazia sentir com maior intensidade devido ao contato com o piso metálico. Além disso, o sistema funcionava tanto em marcha como durante paragens prolongadas, o que era crucial em condições de grande gelo. A eficácia dessa solução foi confirmada não pela teoria, mas por ensaios no terreno. Os testes de campanha revelaram que nas caçambas dos caminhões de menor volume, era possível manter uma temperatura positiva mesmo com menos 30 graus no exterior e abaixo disso. Em condições
mais severas, a temperatura interior permanecia ainda assim nitidamente superior à exterior, reduzindo consideravelmente o risco de hipotermia. Com menos 30 a menos 35 graus lá fora, era possível manter cerca de mais 10 a mais 15 graus no interior da caçamba. Era suficiente para que os homens pudessem viajar durante horas, conservar a mobilidade das mãos, a sensibilidade dos dedos e a capacidade de agir logo à chegada. A questão da segurança merecia atenção particular. O uso de fogo aberto na proximidade de pessoas comporta sempre riscos, e os engenheiros tinham plena consciência disso. A concessão previa, por isso, vários níveis de proteção. As condutas de ar quente e de evacuação dos gases de escape estavam fisicamente separadas. Coberturas metálicas e torneiras impediam o sobreaquecimento dos elementos circundantes, e válvulas que cortavam a alimentação de combustível em caso de funcionamento instável ou de sobreaquecimento estavam integradas no sistema. Por outro lado, os gases de escape do aquecedor eram evacuados separadamente, acima do nível da caçamba, o que excluía qualquer acumulação de fumo, mesmo na ausência de vento. No interior, nenhum odor a combustível era perceptível. Era uma condição imperativa para que o sistema fosse autorizado a funcionar na presença de pessoal. É precisamente a combinação de autonomia, simplicidade, eficácia real e segurança bem pensada que fazia deste aquecedor exterior não uma curiosidade, mas uma resposta técnica lógica às condições operacionais. Neste quadro, utilizavam-se tipos precisos de aparelhos de aquecimento autônomos. O mais conhecido foi o aquecedor de ar autônomo A95, concebido para veículos militares e capaz de funcionar independentemente do motor. Outros aparelhos da mesma categoria eram igualmente empreguês, produzidos por diversas empresas de defesa, com características e princípio de funcionamento semelhantes. Este aquecedor autônomo não era, todavia, um módulo universal que se adaptava de forma idêntica a todos os veículos. O modo de montagem dependia diretamente da concessão do caminhão em causa, das dimensões da caçamba e da disposição geral. O sistema era utilizado prioritariamente nos caminhões militares de grande série, destinados ao transporte de pessoal, GAS-66, ZIL-130, ZIL-131 e KAMAZ 4310. Estes veículos tinham em comum uma plataforma aberta ou semi-fechada, prevista para 12 a 20 pessoas, e uma proteção térmica de série mínima. No entanto, nem todos os modelos permitiam uma instalação idêntica. No ZIL-130, por exemplo, devido às particularidades do chassi e da cabine, o aquecedor tinha de ser posicionado mais alto, por vezes num suporte especial acima da cabine. Nesta configuração, o sistema beneficiava de uma vantagem adicional, a possibilidade de uma recirculação parcial do ar, melhorando a eficácia do aquecimento com grande frio. O aquecedor autônomo soviético não pode ser considerado perfeito. Não transformava a caçamba de um ZIL ou de um Ural num habitáculo confortável, nem recriava o calor de um interior doméstico. A sua missão era mais modesta e mais honesta, impedir que os homens gelassem, onde as soluções habituais eram inoperantes. O sistema dava os seus melhores resultados nos veículos compactos, com caçamba pequena. O ar quente distribuía-se de forma mais uniforme e as perdas térmicas eram menores. Mesmo com menos 30 a menos 35 graus Celsius, uma temperatura positiva podia ser mantida, suficiente para preservar a mobilidade e a capacidade operacional dos homens. Nos caminhões de porte médio, o resultado dependia já do vento, da velocidade de deslocação e da taxa de carregamento. A temperatura podia ser mais baixa, mas mantinha-se sempre nitidamente superior à exterior. Os soldados não sofriam com o frio tão rapidamente e permaneciam aptos para a missão logo à chegada. As dificuldades eram maiores nos veículos de grande porte, como o KAMAZ 4310. A caçamba volumosa, a lona e os elementos metálicos provocavam perdas de calor consideráveis. Zonas frias persistiam nos cantos e sob o teto. Além disso, o aquecedor autônomo necessitava de combustível suplementar, e com forte gelo, o gasóleo sem aditivos espessava, o que complicava o abastecimento e a manutenção. Para os exércitos ocidentais, tal solução parecia rudimentar. Os países da NATO apostavam em veículos fechados e sistemas de aquecimento complexos acoplados a motor. A versão soviética, um fogão separado no exterior, parecia simples, até primitiva, mas era precisamente aí que residia sua força. Os engenheiros soviéticos concebiam o seu equipamento para condições reais: lama, gelo, ausência de infraestrutura de manutenção. Onde um sistema complexo arriscava avariar, o aquecedor autônomo continuava a funcionar. Podia ser reparado no terreno, sem eletrônica nem diagnóstico elaborado. O projeto não conheceu uma difusão massiva. Os anos 1990 travaram muitos desenvolvimentos, mas a ideia sobreviveu. Hoje, os aquecedores autônomos são a norma nos caminhões militares e civis, nos autocarros e nos veículos especiais. O princípio permanece o mesmo: aquecer os homens sem esperar que o veículo inteiro atinja a temperatura de funcionamento. Creio que é precisamente nessa lógica técnica simples e honesta que reside o valor dessa solução. Não tinha nada de espetacular, mas funcionava.
E para o ZIL, o Zural e todos os veículos que sustentavam um país imenso, era isso que importava.